Bem-vinda ao Bem Vivida. Hoje vamos falar sobre o maior desafio do ser humano. Uma força que mora dentro de nós e que pode ser tanto a nossa maior aliada quanto a nossa pior inimiga. Bom, gente, do que eu estou falando? Ego. Hoje nós vamos falar do ego. Bom, sei que essa palavra muitas vezes tem uma conotação negativa. Pensamos em arrogância, em egoísmo, mas o ego é muito mais do que isso. Ele é o nosso eu, a nossa consciência de quem somos, o nosso senso de identidade. Desde textos mais antigos, como a Bíblia, que nos alerta sobre os perigos da soberba, a forma mais inflada do ego, até a psicologia moderna, que tenta entender e como lidar com esta força. Porque o ego é o guardião do nosso ser, mas também pode ser o nosso carcereiro. Hoje vamos desvendar o que é o ego, seu lado luz e seu lado sombra. E mais importante ainda, vamos entender por que equilibrá-lo é a chave para envelhecer com plenitude e sabedoria que tanto desejamos. E eu vou mostrar como esse equilíbrio tem um impacto direto nos seus hormônios e no seu ritmo de envelhecimento. De forma simples, o ego é a parte da nossa mente que nos dá o senso de eu. É ele que diz: eu sou Giovana, sou médica, gosto disso, não gosto daquilo. Ele constrói a nossa identidade a partir das nossas experiências, crenças e do nosso papel no mundo. E qual é a parte positiva disso? O ego, ele é fundamental para a nossa sobrevivência e para a realização de coisas. Um ego saudável nos dá ambição para crescer na carreira, nos dá força para defender nossos valores, nos dá autoestima para nos sentirmos merecedores de amor e também respeito. Ele nos impulsiona, nos protege e nos ajuda a navegar por este mundo. O problema começa quando o ego se torna frágil ou inflado. O desafio de ser humano é que, por natureza, o ego é inseguro. Ele nasce do medo da não existência, do medo de não ser bom o suficiente, e para se proteger, ele cria máscaras. Um ego inflado, a soberba, o orgulho, cria uma máscara de superioridade. A pessoa se torna arrogante, não ouve ninguém, não admite erros, ela precisa se sentir melhor que os outros para validar a si mesma. Um ego frágil, por outro lado, cria uma máscara de vítima ou de inferioridade. A pessoa se ofende por qualquer coisa, precisa de validação constante, se compara o tempo todo e nunca se sente boa ou suficiente. Nos dois casos, a pessoa está aprisionada. Ela não vive a vida a partir da sua essência, mas a partir da necessidade de defender ou alimentar a sua imagem. E isso, meu amor, é a receita para um envelhecimento sem plenitude e, com certeza, sem nenhum tipo de poder. Bom, vamos focar no ego frágil, que é onde a maioria das pessoas acaba se perdendo. Por que um ego frágil te impede de envelhecer com plenitude? Porque você se torna uma folha ao vento. Qualquer crítica te desestabiliza. A opinião de um desconhecido lá na internet pode acabar com o seu dia. Uma ruga nova no espelho se torna uma prova da sua falta de valor. Você não consegue sustentar a própria paz interior, porque a sua identidade depende do que te validam por fora. Uma mulher que tem um ego frágil não consegue envelhecer com ar de plenitude, porque a plenitude vem de dentro, gente. Ela vem de uma segurança interna que diz:
Eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu valor. E as tempestades externas não me definem. Eu já passei por coisas e já superei. Quando o seu ego é frágil, você está constantemente em um estado de ameaça. Você está sempre lutando para provar seu valor, para se defender de críticas imaginárias, para garantir que ninguém descubra suas falhas, que é uma bobagem. Todo mundo tem falhas, todo mundo erra, e quando você descobre que você não é o único do mundo, isso é tão libertador. Essa é uma batalha, gente, interna, invisível e tem um custo biológico altíssimo. E é aqui que a medicina entra na nossa conversa. Vamos lá. A correlação entre o estado do nosso ego e a nossa saúde hormonal é direta e cientificamente comprovada. O elo que conecta tudo é o estresse. Como você pode ver, o estresse é uma coisa realmente muito preocupante, porque eu vim todos os episódios até agora falando do estresse, falando de que todas as reações emocionais desencadeiam o estresse e ele é um problema. E a gente realmente não leva o estresse em consideração quando nós falamos de envelhecimento. Quando você vive a partir de um ego frágil e um estado constante de alerta e necessidade eterna de validação, seu corpo interpreta isso como uma ameaça crônica. Então você vive em estresse crônico. Ele não diferencia uma crítica no trabalho, que até pode ser para o seu crescimento, de um leão na selva te atacando. A resposta biológica, gente, curiosamente, é sempre a mesma: liberação de cortisol e hormônio de estresse. Olha que maravilha! O problema é que, não fomos feitos para viver com o cortisol nas alturas o tempo inteiro. O cortisol crônico, ele é um veneno para o envelhecimento. Ele vai degradar, lá eu falando de novo, se você está acompanhando, você acha que está repetitivo, mas é para você guardar isso na sua cabeça de uma vez por todas. Estou batendo na tecla. Cortisol degrada o colágeno. Ele literalmente destrói o colágeno da sua pele, levando à flacidez, dificulta a produção de novos colágenos, ele vai desregular hormônios importantíssimos de longevidade, de rejuvenescimento, e ele também afeta hormônios sexuais na mulher, como estrogênio, progesterona, bagunça o seu ciclo menstrual, sua libido desaparece, seu humor vira uma gangorra. Ele também pode afetar os hormônios da tireoide e desacelerando o seu metabolismo. E por último, gente, ele impacta no microbioma intestinal, fazendo com que seu intestino, que é hoje o nosso segundo cérebro, né, que é extremamente importante, ele fique totalmente desestabilizado. O estresse crônico, ele também altera a composição das bactérias desse intestino, deixando a microbiota bem desequilibrada e afeta a produção de serotonina, que é o hormônio aí do bem-estar e do prazer, piorando ainda mais o seu humor e aumentando o seu processo inflamatório. Você percebeu essa cascata? Um ego frágil gera estresse constante, o estresse emocional se torna estresse biológico crônico, o estresse biológico desregula os seus hormônios, consequentemente sua tireoide, seu intestino, e essa desregulação generalizada, o que vai acontecer? Acelerar o seu envelhecimento e te roubar a sensação de bem-estar e prazer, longevidade e regeneração celular. Bom, então como nós saímos dessa armadilha? Como equilibramos o ego para que ele se torne nosso aliado? O caminho não é destruir o ego, porque se nós formos destruir o ego, simplesmente você vai ficar em casa e não querer fazer nada e o caminho é mais fácil para a depressão. Mas o que nós podemos fazer é fortalecê-lo e integrá-lo. É construir uma base de autoestima tão sólida que ele não precise mais se defender ou se provar o tempo todo. Claro que às vezes você vai querer se validar, você vai querer se defender, mas isso não precisa ser algo constante, não precisa ser algo
que você realmente fique extremamente fora de si. Isso vai acontecer durante a sua vida, mas você vai ter que ter inteligência emocional para gerenciar esse ego. Bom, o autoconhecimento profundo, ele é uma das formas de inteligência emocional, porque você começa a entender que você está entrando num padrão repetitivo. E isso, o que ele vai trazer para você? Ele vai lembrar de fato de quem você é na sua vida, sem precisar de aprovação dos outros. Novamente, terapias, journaling, meditação. Journaling, para quem não sabe, é escrever o que está sentindo, o que está acontecendo, tentar entender quais são os gatilhos, toda essa investigação interna. Você tem que conhecer as suas sombras. Isso é muito importante, você ser muito coerente e você ter essa autorresponsabilidade de falar exatamente para você mesmo aquilo que você de fato está fazendo e o que está te controlando. Porque se você não fizer isso, as suas sombras eternamente vão te controlar. Pratique a autoobservação. Quando você se sentir ofendida, reativa, pare e pergunta: essa é a minha essência? O que de fato está ofendendo o meu ego? E aprenda a diferenciar a voz do ego da voz da sua alma. Isso é libertador, gente. Tem que saber o que de fato é um desejo interno seu ou é o seu ego querendo provar mais alguma coisa para alguém. E no final das contas, ninguém tá nem aí para você. Só você mesma precisa dessa validação. Porque na realidade, quando você constrói uma validação interna, em vez de ficar buscando elogios, você acaba celebrando suas próprias conquistas, você reconhece suas qualidades, você cumpre suas promessas que faz para si mesmo. Cada pequeno ato de integridade fortalece o seu senso de valor próprio. Gente, desenvolva a compaixão. Tenha compaixão pelo seu ego, pelo que ele está passando. Você realmente tem que entender que é um processo controlar ele. Ele é uma criança, às vezes, assustada, tentando te proteger do perigo de não ser bom o suficiente nesse mundo onde tem tanta gente perfeita, né? Acolha-o, mas não deixe-o no comando. Quem comanda é a sua consciência, a essência sua adulta. Envelhecer com plenitude não é sobre não ter ego, é sobre ter um ego que trabalha a seu favor e não contra você. É ter um senso de eu tão bem resolvido e seguro que ele não se abala com tempestades da vida. É difícil, não é fácil, são anos construindo isso. Por isso que é um projeto envelhecer bem. Uma mulher com um ego equilibrado não tem medo de envelhecer, porque seu valor não está na sua aparência apenas, mas também na sua essência. E cada vez mais, à medida que envelhecemos, precisamos ter isso em mente. Ela não se estabiliza mais com críticas, porque sua validação aprendeu com o tempo e sofrendo, sendo lapidada, com muito custo, que ela hoje consegue ver a sua validação interna. Ela irradia calma e uma confiança verdadeira, repleta de maturidade. Isso é muito difícil, gente, não é fácil. Por isso que é um projeto. Você vai ter que consistentemente fazer isso. O convite hoje é que você comece a olhar para o seu ego não como inimigo, mas como uma parte de você que precisa de atenção e cura. Ao fazer isso, você não estará apenas construindo uma mente mais forte, mas um corpo mais saudável e um envelhecimento muito mais equilibrado. Nos vemos no próximo episódio para uma vida muito, mas muito bem vivida.